Havia um homem de pé à beira de um precipício. Atrás dele, o vazio. À sua frente, uma multidão furiosa. E o mais estranho de tudo, ele conhecia cada rosto naquela multidão. Conhecia os nomes. Tinha brincado nas ruas com aqueles homens quando ainda eram meninos. Tinha comido pão amassado pelas mãos daquelas mulheres. Aquela gente o viu nascer. Aquela gente o viu crescer. E agora, aquela mesma gente o arrastava montanha acima para empurrá-lo do alto, e vê-lo morrer lá embaixo, sobre as pedras. Como foi que esse chegou até aqui? Como o menino que todos conheciam virou o homem que todos queriam ver morto? E por que foi justamente na sua própria cidade, no meio das pessoas que mais o conheciam, que Jesus encontrou a maior rejeição da sua vida? Para entender isso, a gente precisa voltar. Voltar alguns anos no tempo, e descer até uma pequena aldeia, escondida entre os montes da Galileia. Uma aldeia tão pequena, tão sem importância, que mal aparecia nos mapas da época. O nome dela era Nazaré. Nazaré não era lugar de gente importante. Não passava por ali nenhuma estrada de comércio famosa. Não havia palácio, não havia grande templo, não havia nome que despertasse respeito. Era um vilarejo de algumas centenas de pessoas, talvez não muito mais que isso. Casas simples, de pedra e barro, agarradas à encosta da montanha. Gente que vivia da terra, das ovelhas, do suor do dia a dia. Era um lugar tão desprezado que, anos depois, quando alguém ouviu falar que o Messias tinha vindo de Nazaré, a primeira reação foi de deboche. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Foi o que Natanael perguntou, lá no Evangelho de João. E aquela pergunta não era só dele. Era o que muita gente pensava. Nazaré era sinônimo de lugar nenhum. De gente sem futuro. De poeira e esquecimento. E foi exatamente ali que Deus escolheu colocar a infância do seu filho. Pense nisso por um instante. O Criador do céu e da terra podia ter escolhido nascer em Roma, no centro do poder do mundo. Podia ter crescido em Jerusalém, à sombra do templo, entre os sacerdotes e os doutores da lei. Mas ele escolheu Nazaré. Escolheu o lugar que ninguém queria. Escolheu crescer entre gente comum, fazendo um trabalho comum, numa rotina que ninguém acharia digna de uma única linha nos livros de história. E talvez, se você está se sentindo esquecido hoje, se você acha que o lugar onde você nasceu, a vida que você leva, a rotina que você carrega não tem nada de especial, talvez Nazaré tenha algo a te dizer. Porque foi do lugar mais improvável que veio a maior luz que o mundo já conheceu. Foi ali, naquelas ruas de terra, que Jesus passou a maior parte da sua vida. Não os 3 anos famosos do seu ministério. Não os milagres, não as multidões. Mas quase 30 anos de silêncio. Quase 30 anos em que a Bíblia quase não diz nada. A gente sabe que ele cresceu ali. Sabe que aprendeu o ofício de carpinteiro com José. As pessoas da cidade o conheciam por isso. Não é este o carpinteiro, elas diziam. Não é o filho de José? A mãe dele não se chama Maria? E os irmãos dele não moram aqui com a gente? Aquele era o Jesus que Nazaré conhecia. O carpinteiro. O rapaz da oficina. As mãos calejadas da madeira. O cheiro de serragem na roupa. O filho de Maria, que crescia ali no meio deles como mais um. Eles o viam todos os dias. E é aí que mora o problema. Porque às vezes a pessoa mais difícil de enxergar é aquela que a gente acha que já conhece bem demais. Os anos passaram. E um dia, Jesus saiu de Nazaré. Foi batizado por João, no Rio Jordão. Passou pelo deserto. E começou a percorrer a Galileia, anunciando que o reino de Deus tinha chegado. E aí começou a acontecer uma coisa que ninguém esperava. A fama daquele carpinteiro de Nazaré começou a crescer. Em Cafarnaum, uma cidade ali perto, à beira do mar da Galileia, as coisas que ele fazia deixavam as pessoas atônitas. Ele falava, e as pessoas sentiam que nunca tinham ouvido nada igual. Não falava como os escribas. Falava como quem tinha autoridade própria. E não eram só palavras. Ele tocava em doentes, e os doentes saravam. Ele repreendia espíritos imundos, e eles obedeciam. Cegos enxergavam. Paralíticos andavam. E as notícias correm. Notícia boa corre, notícia espantosa corre mais ainda. E logo a notícia chegou a Nazaré. Imagine só a conversa nas ruas. Você ouviu falar do filho de José?
Dizem que ele está fazendo milagres em Cafarnaum. Dizem que multidões seguem ele. O nosso Jesus. O menino que cresceu aqui. Havia curiosidade. Havia até um certo orgulho. Afinal, um dos nossos estava ficando famoso. E quando se espalhou que ele estava voltando para casa, para Nazaré, a expectativa só aumentou. Todos queriam ver. Todos queriam saber se era verdade. Será que ele faria, ali na frente deles, as mesmas maravilhas que dizem que fez lá fora? E então chegou o sábado. O sábado era o dia mais sagrado da semana para aquele povo. O dia do descanso. O dia de parar tudo e se voltar para Deus. E o coração do sábado acontecia na sinagoga. Era ali que a comunidade se reunia. Era ali que as escrituras eram lidas em voz alta, que os salmos eram cantados, que as orações subiam. E naquele sábado, a sinagoga de Nazaré estava cheia. Mais cheia do que o normal, com certeza. Porque todos sabiam que ele estaria ali. O filho de José tinha voltado. Lucas registra com cuidado: Jesus entrou na sinagoga, como era seu costume. Repare nisso. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus tinha o costume de frequentar a casa de oração. Desde menino, todo sábado, ele estava ali. As pessoas daquela sala o tinham visto sentado naqueles bancos a vida inteira. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, ele se levantou para ler. Entregaram a ele o rolo do profeta Isaías. Imagine o silêncio naquele momento. Todos os olhos voltados para ele. Aquele rolo pesado, antigo, sagrado, sendo desenrolado pelas mãos do carpinteiro. O som do pergaminho. A poeira fina dançando no raio de luz que entrava pela janela. E ele encontrou a passagem. E começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aquelas palavras eram conhecidas. Estavam ali no profeta Isaías havia séculos. Eram palavras sobre o Messias. Sobre aquele que viria, ungido por Deus, para curar os corações partidos, para libertar os cativos, para trazer o tempo da graça e do favor do Senhor. Todo mundo naquela sala conhecia aquela promessa. Todo mundo esperava por aquele dia. O dia em que o Messias finalmente apareceria. E então Jesus fez uma coisa. Ele enrolou o livro. Devolveu ao assistente. E sentou-se. E Lucas diz que os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Aquele silêncio era de expectativa pura. O que ele ia dizer? Sentar-se, ali, era a postura de quem ia ensinar. Todos esperavam. E foi então que Jesus abriu a boca e disse a frase que ia mudar tudo. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Pare e absorva o peso disso. Aquela profecia de Isaías, que falava do ungido de Deus, do Messias prometido. Jesus acabou de dizer que ela se cumpria naquele exato instante. Que ele era aquele. Que o Messias não era um sonho distante, uma esperança para um futuro qualquer. O Messias estava ali, de pé, na sinagoga de Nazaré. Era ele. E a primeira reação foi boa. Lucas diz que todos davam testemunho dele e se maravilhavam com as palavras de graça que saíam da sua boca. Por um momento, parecia que a coisa ia bem. As palavras eram lindas. A graça que vinha dele era inegável. Eles estavam encantados. Mas então alguém murmurou. E o murmúrio se espalhou. E não era um murmúrio de fé. Era um murmúrio de dúvida. Não é este o filho de José? Ali estava. A pergunta que mudou o clima da sala inteira. Não é este o filho de José? O carpinteiro? O menino que a gente viu crescer? Quem ele pensa que é, falando assim? Messias? Ungido de Deus? Esse aqui, que a gente conhece desde criança. E aqui, meu amigo, está a chave de tudo. Aqui está a resposta para a pergunta que eu fiz lá no começo. Por que foi justamente na sua própria terra que Jesus encontrou a maior rejeição? Porque eles achavam que já o conheciam. Porque a familiaridade tinha cegado os olhos deles. Eles olhavam para Jesus e só conseguiam ver o carpinteiro. Só conseguiam ver o filho de José. A intimidade com o lado humano de Jesus os impedia de enxergar o lado divino. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa?
Quantas vezes a gente acha que já conhece tudo sobre Deus, que já sabe como Ele age, que já tem Ele todo encaixotado dentro das nossas ideias, e por causa disso a gente deixa de enxergar o que Ele está querendo fazer de novo na nossa vida. O perigo da familiaridade é esse. É achar que a gente já sabe. É olhar para o sagrado todos os dias e parar de se admirar. Os homens de Nazaré tinham Deus em pessoa na sinagoga deles, e tudo o que conseguiram ver foi o vizinho. E Jesus sabia exatamente o que estava se passando no coração deles. Ele leu o pensamento daquela gente. E disse: sem dúvida vocês vão me citar este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Era isso que eles queriam, no fundo. Eles não queriam o Messias. Eles queriam um espetáculo. Queriam ver os milagres. Queriam provas. Mostra pra gente, aqui, agora. Faz aqui o que dizem que você fez lá fora. Não havia fé naquele pedido. Havia só curiosidade e desafio. E então Jesus disse aquela frase que ficou para a história: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum profeta é aceito em casa. As pessoas mais próximas costumam ser as últimas a crer. E Jesus não parou por aí. Ele foi mais fundo. E o que ele disse a seguir foi o que transformou a dúvida daquela gente em fúria pura. Ele lembrou a eles de duas histórias. Duas histórias que todo judeu conhecia de cor. Histórias do Antigo Testamento. A primeira foi sobre o profeta Elias. Jesus lembrou que, nos dias de Elias, houve uma seca terrível em Israel. O céu ficou fechado por 3 anos e meio. A fome se espalhou pela terra. E havia muitas viúvas passando necessidade em Israel naqueles dias. Muitas. Mas Deus não enviou Elias a nenhuma delas. Deus enviou Elias para fora de Israel. Para uma cidade pagã, chamada Sarepta. Para a casa de uma viúva estrangeira, que não era do povo de Israel. E foi aquela mulher, de fora, que recebeu o milagre da provisão que nunca acabava. E a segunda história foi sobre o profeta Eliseu. Jesus lembrou que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Muitos doentes do próprio povo de Deus. Mas nenhum deles foi curado. O único que foi curado da lepra naqueles dias foi Naamã. E Naamã não era de Israel, Naamã era sírio. Era um general de um exército inimigo. Era um estrangeiro. E foi ele quem mergulhou no rio Jordão e saiu limpo. Agora entendo o que Jesus estava dizendo com isso. Estava dizendo, na cara daquela gente, a graça de Deus não é propriedade de vocês. Deus não deve nada a vocês só porque vocês me viram crescer. Vocês acham que têm direito aos milagres porque sou filho da terra de vocês? Pois saibam que, quando o povo de Deus fecha o coração, Deus leva a bênção para quem tem fé, mesmo que seja um estrangeiro. Mesmo que seja alguém que vocês desprezam. E aquilo foi demais para eles. Lucas diz que todos na sinagoga, ouvindo aquelas palavras, se encheram de ira. De ira. De raiva. Não era mais dúvida. Era ódio. O orgulho ferido virou fúria. Como assim Deus prefere os estrangeiros? Como assim a gente não é especial? Como esse carpinteiro ousa nos comparar a leprosos e nos dizer que pagãos têm mais fé do que nós? E ali, naquele mesmo lugar sagrado, naquele dia santo do sábado, na casa de oração, a multidão se levantou. Eles agarraram Jesus. As mesmas pessoas que minutos antes se maravilhavam com as palavras de graça que saíam da boca dele, agora o arrastavam para fora da cidade. Aquela gente que o viu nascer. Aquela gente que comeu o pão da casa dele. Os vizinhos. Os conhecidos. Os rostos familiares. E eles o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída. Levarão-no até a beira do precipício. Para fazer o quê? Para precipitá-lo dali de cima. Para empurrá-lo de cima da montanha e vê-lo despedaçar-se sobre as rochas lá embaixo. E aqui estamos, de volta ao ponto onde a nossa história começou. O homem de pé à beira do abismo. A multidão furiosa. Os rostos conhecidos transformados em máscaras de ódio. Era o Filho de Deus. Aquele de quem Isaías havia profetizado. Aquele que tinha vindo justamente para curar os corações partidos daquela gente. E eles queriam matá-lo. Na cidade dele. No dia de Deus. Mas a história não acaba no precipício. Porque ainda não era a hora dele. A cruz viria, sim. O Calvário estava no caminho.
Mas não ali, não naquele dia, não nas mãos daquela multidão de Nazaré. O tempo de Jesus estava nas mãos do Pai, e ninguém ia adiantar aquele relógio. E aí acontece uma das cenas mais misteriosas e impressionantes de todos os evangelhos. Lucas escreve, com uma simplicidade que arrepia, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Pense na cena. A multidão inteira ao redor dele. As mãos estendidas para agarrá-lo. À beira do precipício logo atrás. E Jesus simplesmente atravessa. Passa pelo meio deles. Pelo meio da fúria, pelo meio das mãos estendidas, pelo meio do ódio. E vai embora. Tranquilo. Soberano. Senhor da situação do começo ao fim. Ninguém pôs a mão nele. Ninguém o segurou. Porque o Filho de Deus não seria morto pela vontade de uma multidão enfurecida. Ele seria entregue, no tempo certo, por amor, por nós. E aquele dia, em Nazaré, ainda não era o dia. E assim ele deixou Nazaré. E Marcos nos conta uma das frases mais tristes de toda a Escritura sobre aquele dia. Diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre poderoso, a não ser curar alguns poucos enfermos. E que ele se admirou da incredulidade deles. Leia de novo. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Não porque lhe faltasse poder. O poder era o mesmo de sempre. Mas porque faltou a eles a fé. A descrença deles fechou a porta. A bênção estava ali, à disposição, ao alcance da mão. E eles a perderam. Não por falta de poder de Deus, mas por excesso de orgulho no coração deles. Que história triste! A cidade que mais conviveu com Jesus foi a cidade que menos o recebeu. O lugar que teve o maior privilégio foi o lugar que mais desperdiçou. Tiveram o Filho de Deus morando entre eles por quase 30 anos, e quando ele finalmente se revelou, eles o empurraram para fora. E agora eu quero conversar diretamente com você que está aí do outro lado da tela. Porque essa história não é só sobre Nazaré. Essa história é sobre o coração humano. É sobre você. É sobre mim. Quantas vezes Deus passou pela nossa vida e a gente não o reconheceu? Quantas vezes a bênção estava ali, ao alcance da mão, e a gente a perdeu porque o nosso coração estava endurecido, cético, orgulhoso? Quantas vezes a gente exigiu de Deus um sinal, uma prova, um espetáculo, em vez de simplesmente confiar? O povo de Nazaré teve Jesus mais perto do que ninguém. E mesmo assim o perdeu. Porque proximidade não é a mesma coisa que fé. Dá para crescer numa igreja, dá para ouvir o nome de Jesus a vida inteira, dá para conhecer todas as histórias, e ainda assim manter o coração fechado para Ele. A familiaridade pode virar desprezo. O hábito pode matar o espanto. Mas tem uma boa notícia nessa história. E é com ela que eu quero terminar. Lembra de quem recebeu o milagre, lá nas histórias que Jesus contou? A viúva de Sarepta. Naamã, o sírio. Os de fora. Os que ninguém esperava. As pessoas que não tinham privilégio nenhum, mas que tinham uma coisa que faltava aos de Nazaré, tinham fé. Tinham um coração aberto. E isso significa que não importa de onde você vem. Não importa o quanto você se sente distante, indigno, esquecido. Não importa se você acha que a sua vida é uma Nazaré qualquer, pequena demais para Deus reparar. A graça de Deus nunca foi para quem se acha merecedor. A graça de Deus sempre foi para quem abre o coração e crê. O mesmo Jesus que passou pelo meio da multidão furiosa em Nazaré quer passar pela sua vida hoje. Não para te julgar. Não para te empurrar para o abismo. Mas para curar o seu coração partido. Para libertar o que está preso dentro de você. Para anunciar a você que hoje mesmo, é o ano aceitável do Senhor. O tempo da graça. O tempo do favor de Deus. A profecia que ele leu naquela sinagoga continua valendo. Ele veio para os pobres de espírito. Para os cativos. Para os que estão no escuro. Para os oprimidos. Ele veio para você. A pergunta que fica não é se Jesus está passando pela sua vida. Ele está. A pergunta é: o seu coração vai estar aberto ou fechado? Você vai ser como Nazaré,
que teve tudo e perdeu tudo? Ou vai ser como aquela viúva estrangeira, que não tinha quase nada, mas abriu a porta, e foi sustentada pela mão de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que você encontre nesse lugar, hoje, o abrigo e a paz que o seu coração procura. E que a sua casa, por menor que ela seja, por mais esquecida que ela pareça, seja o lugar onde Jesus é, enfim, bem recebido. Se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, deixe aqui embaixo um amém. E que a paz do Senhor permaneça com você, hoje e sempre. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima.